eu vou cantar um blues para quem amou um dia. E hoje só tem a solidão como companhia. E é com essa estrofe da música Blues da Solidão, dos Bêbados Habilidosos, que começa o nosso entrevistando de hoje. Eu sou Gisileia Mendes e iremos falar com ex-integrantes e baixista da banda Bêbados Habilidosos, Marcelo Rezende, que é especialista em blues. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Olá, Gisileia, obrigado pelo especialista em blues. Sou um amante do blues, né? Quem dera eu chegasse a ser aquele especialista, mas vamos lá. Marcelo, o que era a banda Bêbados Habilidosos para você? Bom, Bêbados Habilidosos é metade da minha vida, né? São 20 e poucos anos dedicados ao blues, né? Aos bêbados. Hoje eu tenho 43. É uma banda que eu entrei quando eu tinha 21 anos de idade. E foi muito importante, acho que para o meu amadurecimento musical, né? E a amizade, né? Que foi criada ao longo desses anos. E qual era a relação dos integrantes do grupo, tanto em shows e ensaios? Olha, era, vamos dizer assim, é quase uma irmandade, né? Os Bêbados Habilidosos, desde a primeira formação até a última, né? Até o encerramento em junho de 2014, sempre foi de muita amizade, muita bagunça, né? As viagens, a gente, né? Quarto de hotel, era farra, diversão. E acho que Bêbados Habilidosos nunca teve, a gente teve problema, né? de relacionamento. Sempre fomos grandes amigos unidos pela música. E o que te influenciou a escolher esse estilo musical? Bom, o blues entrou na minha vida, na verdade, acho que foi com 8 anos de idade, quando eu ganhei um compacto, né? Antigamente tinha aqueles disquinhos de vinil, né? Um compacto era uma música de cada lado. E eu gostava de Elvis Presley, eu via um tio meu escutando aquilo e eu pirava. E eu ganhei desse tio um disco e eu ouvi, né? Acho que era Jailhouse Rock de um lado e acho que Love Me Tender do outro, era um compacto simples. E eu gostei muito de Elvis. E depois, crescendo, eu fui atrás das influências do Elvis. E eu descobri que o que fazia a cabeça do Elvis Presley quando era um menino era justamente o blues. A partir daí, comecei a comprar discos de blues, comecei a ler sobre o assunto, colecionar disco, colecionar livro, revista, e entrou na minha vida disco, né? E entrou na minha vida, não saiu nunca mais. E sabemos que o blues ele vem tomando um grande espaço no Brasil. Para você, qual é a diferença do blues de hoje para o blues de antigamente? Olha, na verdade, o blues ele tem várias ramificações. A gente pode dizer que o blues ele começou na década de 20. Existia um cara, né, que viveu já na década de 30 chamado Robert Johnson, que é o cara que registrou o primeiro blues em um disco. Foi o primeiro registro fonográfico. A primeira partitura de blues a gente pode dizer que foi na década de 20, ainda chamava St. Louis Blues. Então o que acontece? Ele possui várias ramificações. A gente não pode dizer que exista um blues antigo, porque, por exemplo, o blues que você fazia nos anos 30, tem gente hoje, em 2015, revitalizando e trazendo isso de volta para o público. Então vamos dizer assim, eu não digo que ele amadureceu, eu digo que ele se expandiu, ele cresceu e todas essas vertentes permanecem, desde as da década de 30 até o blues mais contemporâneo. E para você, Renato Fernandes, ele é o ex-líder, né? O vocalista, né? Compositor, né? Já falecido ano passado. Ele faleceu em fevereiro de 2015, agora, esse ano. E você pode considerar ele como um pioneiro a trazer o blues para Mato Grosso do Sul? Ah, sem dúvida. Eu considero assim, se a gente for mapear o blues mato-grossense, a primeira canção blues mato-grossense foi o Geraldo Espíndola que gravou. Né, que gravou não, ele escreveu, Deixei o Meu Matão, e a TT gravou essa música. Mas o primeiro compositor a se dedicar única e exclusivamente ao blues em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi sem dúvida o Renato Fernandes, que começou primeiro com a Blues Band, ainda no começo da década de 90, e a partir de 95, né, monta o Bêbados Habilidosos, e a gente teve essa carreira que durou agora até 2015. E quantos shows vocês faziam por semana? E qual que era o público-alvo? Olha, já teve época que a gente fazia show de quinta a domingo, mas durante muito tempo a gente... Olha, eu me lembro que pelo menos uns 6 anos da minha vida eu toquei toda sexta-feira e todo sábado. A faixa etária do público, a gente sempre comentava isso, né? Ela mudou bastante. O que acontece? Aquele pessoal que frequentava o bar em 1995 eram jovens, na faixa de 20, 18 anos. O que aconteceu? Em 2015 eles estavam todos casados com filhos. Mas é engraçado, o público sempre se reciclou.
E a gente via de vez em quando o cara conseguia, né, deixar a mulher dele em casa, alguém para cuidar das crianças, ia com a mulher também ao bar, a gente reconhecia aquele fã antigo misturado com a gurizada que estava descobrindo o blues agora. Então vamos dizer, acho que de 20 até caducando sempre teve público. Tinha casais de terceira idade que iam ver a banda, sempre curtiram bastante. Então, vamos dizer assim, de 20 até a terceira idade. E Marcelo, como a gente já sabe, você fez um livro-reportagem, né? Que usou como tema de conclusão do seu curso. E com o tema Vendi a Minha Alma Blues. Você poderia comentar um pouco mais desse livro? Até você havia feito a pergunta, né, sobre o Renato, seu pioneiro. Então, eu já havia falado do Geraldo Espíndola, que fez a primeira canção blues. O que eu fiz? Eu tentei mapear a história do blues através dos seus representantes. O primeiro capítulo é a primeira composição blues, no caso, Deixei Meu Matão, do Geraldo. Aí o bluseiro que teve maior projeção, né, durante muito tempo, Zé Pretinho. Impossível falar de blues sem falar dele. Depois, né, a primeira banda, vamos dizer assim, oficialmente de blues, que foi a Blues Band, citei agora também. O primeiro artista a gravar um disco inteiro de blues foi o finado José Boaventura, também, que merece destaque aqui, um disco excelente. A banda que estava durando mais tempo, no caso, era o Bêbados Habilidosos. Na época a banda existia ainda, a gente estava em plena atividade, e eu falei também do futuro do blues, que hoje exatamente, vamos dizer assim, eu meio que previ o que estava por vir, que é a banda Whisky de Segunda, que hoje, sem dúvida, é uma das maiores representantes e que tem trazido shows internacionais para a cidade. Eles têm trazido o blues não só nacional, mas como blues mundial. Tem gringo vindo tocar aqui em Campo Grande e conquistando mais fãs. Como sabemos que em 2014 a banda acabou e vocês estavam fazendo um disco, né? Você poderia contar um pouco mais, que esse disco já está pronto? O disco se chama Vida Dura. Inicialmente ele deveria ter 11 canções, só que a gente havia gravado 18 músicas. Boa parte delas é inédita e com o falecimento do Renato a gente viu que não tinha por que segurar essas músicas, né? A banda já havia terminado. O Renato faleceu e acho que ele merecia um disco tributo, é um disco póstumo, está em produção, tem alguma coisa para ser finalizada. O que ficou muito bacana desse disco é que nós havíamos gravado o que chama de voz guia. O que é a voz guia? Como você grava os instrumentos separados, normalmente o vocalista vai lá e ele canta todas as músicas inteiras. O Renato era um cara tão talentoso que a voz guia dele ficou tão boa que ela vai servir para... Não tem como, o Renato faleceu, então a gente vai utilizar essa voz guia para completar as gravações. E são 18 músicas, dessas 18, pelo menos 5 são inéditas, e a ideia é fazer um lançamento até o primeiro semestre aí de 2016. Estamos trabalhando muito nisso. O saxofonista da banda, que é o Júlio Bellucci, ele tem um estúdio, que foi onde foi captado, né, onde a gente gravou todo esse disco. Ele não tem benefício de governo, nada, a gente está bancando com recurso próprio. Então demorou um pouquinho, a morosidade para esse disco ficar pronta, tá exatamente isso. A gente não tinha os recursos, então vai aos poucos. Agora terminar, matar alguns contrabaixos, matar umas guitarras, né, porque a gente deu uma pausa com o falecimento do Renato, foi difícil. Quando a gente entrou no estúdio, depois que ele morreu, para tentar terminar mais uma música, todo mundo ficou muito emocionado, porque você imagina, você está ouvindo o cara cantar lá, você tem que acompanhar a voz dele, você sabe que você não tem mais ele aqui na sua presença. Então, foi difícil, mas agora estamos preparados, né? Vamos terminar, e a ideia é isso, né? Primeiro semestre de 2016, o disco Vida Dura vai ser um disco póstumo, e a gente pretende fazer um lançamento. Vamos escolher um bar aqui da capital, né? Reunir os ex-bêbados habilidosos, de todas as formações, que acho que essa festa pede isso, né? A gente tem que fazer uma homenagem para ele, fazer o lançamento e encerrar definitivamente aquilo que foi a carreira dos Bêbados Habilidosos. E você é formado em jornalismo, né? O blues ele influenciou um pouco nessa formação? Olha, eu sempre gostei de jornalismo cultural. Eu desde pequeno gostava de programa de videogame. Eu consumia muita revista de música. Antigamente existia a revista da Som 3, e existia uma revista chamada Revista Bis. Não é da época, você é bem mais jovem, mas quem viveu os anos 80 e o começo dos 90 não conseguia comprar um disco se não lesse a Bis. Porque a Bis tinha excelentes críticos musicais e eles falavam das tendências. Antes desses discos chegarem ao Brasil, né, a gente ficava sabendo através da revista. Eu lembro que existia uma loja ali na 14 de julho que chamava Supermercado do Disco. Eu era figurinha conhecida lá, porque eu lia a revista e falava, pô, olha só,
disco novo do The Smiths. Eu chegava lá e já ficava pentelhando o dono da loja até esse disco chegar e comprava praticamente quando o disco tinha acabado de chegar. Eu escutava lá na loja já o bolachão, o vinil, já pegava, enfiava do braço e ia embora. Eu fui bancário durante um tempo também, nessa época boa parte do meu salário era torrado em revista de música e disco. Então vamos dizer assim, o meu gosto por jornalismo pode ter começado sim. A revista Bis tinha um crítico musical chamado André Forastieri. Hoje ele escreve para o UOL. Ele é um crítico bastante ácido, né? Ele descia borrachas. Por exemplo, se tinha um artista que ele não gostava ou gravava um disco ruim, ele esculachava mesmo. Eu rachava o bico daquilo, eu gostava muito. E acredito sim que tenha tido influência. Eu também sempre gostei muito de história. Na verdade, eu queria ser historiador. Meu irmão também formado em jornalismo, também foi professor aqui na universidade. E ele vivia me incentivando. Pô, cara, você escreve bem, você lê pra caramba, o que você tá esperando? Faz jornalismo. Ele acabou me incentivando. Apesar de ser meu irmão mais novo, né, eu na época não tinha planos, né, de assim, oficialmente fazer jornalismo. Falei, quer saber, eu vou prestar o vestibular. Prestei, entrei no curso, tirei de letra, passei tranquilo. Adorei, tanto é que não larguei mais. Hoje estou aqui exercendo, né? Estou dando aula de jornalismo e garanto que eu gosto muito, eu faço aquilo que eu gosto, que eu quero. E é engraçado, você está falando dessa associação de jornalista com música, com blues. Tem um monte de músico aqui de Campo Grande que é jornalista. E para finalizar, você sabe mais ou menos quando fica pronto o disco? Então, a ideia é esse primeiro semestre de 2016. É claro que a gente depende de recursos e com o falecimento do Renato pode ser que tenha que fazer um inventário, porque a filha dele agora é herdeira, né, do patrimônio dele, das composições dele. A gente tem uma parcela nisso como, né, como os arranjadores, mas o compositor, o letrista, né, o cantor é o Renatão. Então, eu não sei se vai ter um inventário, geralmente inventários costumam ser um pouco longos. A ideia seria, né, esse primeiro semestre de 2016, mas depende também desses trâmites legais. Mas não tem problema, a gente espera, a gente quer o melhor para a Renatinha, né, que é a filha do Renato, uma pessoa muito querida para a gente, está sempre presente aí. E a ideia é primeiro semestre de 2016. Pode ser que isso aí alongue um pouquinho, mas esse disco vai sair, pode ter certeza que vai agradar muitos fãs do Renatão e do Bêbados Habilidosos. Muito obrigada, Marcelo. E esse foi mais um Entrevistando. Quero agradecer a presença desse monstro no blues, que é o Marcelo Rezende. Obrigada, Marcelo. E agradecer a vocês de casa. Até a próxima.